Sonhos de Deus são maiores que os teus. Oh, meu Deus, tá uma benção hoje aqui o Instagram comigo, viu, gente? Meu Deus. Boa noite. Meu Deus. Deixa assim, gente. Boa noite. Gente, não vou nem pôr muito alto porque o Instagram já me tirou 2 vezes aqui da live. Mas prestem atenção. Vou chamar o Gá. Peraí. Vocês conhecem esse louvor? Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Gente, eu tava fazendo comida, escutando esse louvor. E super Deus falando comigo. Aí eu e o Gás falamos agora por ligação. Nossa, que confirmação. É bênção, viu? O que ele vai falar é bênção. Vou chamar ele aqui. Preciso. Vou deixar baixinho porque o Instagram me tirou de novo, gente, por causa da música. Oi, Gá! Oi! Não tô te ouvindo. Sonhos de Deus são maiores que os teus. Ai, gente, é chiqueza, né? A pessoa está lá na Espanha. Vamos orar para essas internets se conectarem. Caiu, vou chamar ele de novo. Sumiu? Gá, eu não tô te escutando. Alguém tá escutando ele, gente? Fala alguma coisa aí pra ver. Não. Ih, Gá. Ei, tá acontecendo? É bênção. Pessoa chique é assim, né? A pessoa tá lá do outro lado do mundo. Seu celular não tá baixo? Não tá.
Ó, estão falando pra você tirar o fone. Ô, perrengue chique. Ai, Jesus. Gente, eu tô bege, porque lá é 1 hora da manhã. Se fosse aqui 1 hora da manhã, eu estaria roncando, com certeza. Segura aí, gente. Aguenta aí. Vai ser bênção. Esperar ele conseguir em outro celular e eu mando de novo pra ele. Vai ser bênção, vai ser bênção. Parte, né? É no ao vivo. A gente tá no ao vivo. Ai, gente. Nossa, na hora que ele falou comigo e falou a palavra sonhar, meu Deus. Falei, Senhor, tudo, tudo está no seu propósito mesmo, né? Tudo está sendo direcionado pelo Senhor. Porque, nossa, é impressionante como bate, sabe? O que eu fico buscando durante o dia e o que a pessoa que vai vir vai falar, sabe? Nossa, realmente é um propósito do Senhor, essas lives aqui. E vamos esperar o Gabi. Ai, gente, vai mandando alguma coisa aí. É, hoje eu fiquei, né, buscando sobre os testemunhos na Bíblia. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tá bom, Gá. É, hoje eu fiquei procurando sobre os testemunhos, né? Sobre como, como Jesus, né? Como as pessoas naquela época testemunhavam. E aí eu li algumas partes, tem Atos, tem Apocalipse, tem Salmos, tem João, e deve ter em várias outras partes da Bíblia, né? E vou te chamar. Nossa, que diferença. Ah, agora foi! Agora tá me ouvindo? Agora sim! Ai, que bom. Bênção, bênção. Como o meu é Xiaomi, sabe? Às vezes ele teima e ele não quer funcionar. E eu tive que pedir um iPhone emprestado aqui. Que bom, Graças a Deus. ainda bem que você não foi pra praça. Né? Senão não ia dar certo. Não ia Ia dar estragar certo, viu? tudo. Sim, Verdade. Ô, Gá, eu tava falando aqui que eu tava hoje olhando sobre os testemunhos da Bíblia, né? sim, E tem várias passagens falando sobre testemunhar, né? sim, é verdade. Então, é bênção mesmo, essas lives com testemunhos. Aí eu separei uma partezinha aqui em Atos que fala, Atos 5:33 que fala: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Então, como é bênção, né? A gente falar sobre os nossos testemunhos. Sim, é verdade. Então, Muitas quando Deus vezes, colocou isso no meu coração, de fazer live para testemunhar, sim, eu achei incrível, sabe? Porque muitas pessoas não conhecem, né, as passagens da Bíblia. E a gente falar da nossa vida, nos dias de hoje, né? O testemunho da nossa vida é bênção. sim, é verdade. E isso é anunciar o evangelho também, né? Porque a Bíblia fala: quão formosos são os pés
daqueles que anunciam o evangelho da paz, né? E quando nós contamos um pouco do nosso testemunho, um pouco daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, eu creio também que nós estamos anunciando o evangelho da paz, né? E é muito doido. Jesus, a Bíblia declara isso, né? Como é bonito os pés, né? E normalmente os nossos pés, aqui a gente que é trabalhador brasileiro, né? O nosso pé é com calo, às vezes tem uma feridinha ali, uma feridinha aqui, e a Raçadura. Bíblia deixa muito claro que é formoso, é bonito, né? É muito bonito o Uhum. seu pé porque você anuncia o evangelho da paz. Então, o que a gente Amém. está fazendo aqui é anunciar o evangelho através do testemunho, e isso é muito bom, muito lindo. Lindo. Nossa, eu tô aqui emocionada porque do louvor, né? Meu, como bate. Sim, é verdade. Falei, nossa, na hora que você falou comigo, eu falei, meu Deus, é lindo, né? Ver Deus confirmar, né? O propósito mesmo em relação às lives. Lindo, lindo, Sim. lindo. Eu até queria, E eu até acho muito engraçado assim os planos de Deus, porque a gente se conhece há quantos anos, Fê? A gente se conhece, que eu me lembro, eu tinha 4, 5 anos, né? E eu lembrava de você lá no quintal, que você faz parte da minha família, né? Então isso é muito amém. legal, de como a gente vê o que Deus fez através de todas as nossas famílias, né? Através da sua, através da minha aqui, através da vida da família, né? Que a Pri constituiu também, da Priscila. É muito lindo a gente ver Sim. tudo isso, porque com 4, 5 anos de idade, eu creio que a gente não tinha noção nenhuma de quem era Jesus, Hum, a gente não tinha noção nenhuma do que ele podia fazer por nós, e olha o que hoje nós somos, né? Em Deus, o que nós conquistamos em Deus e o que Deus fez por nós também, o que Jesus fez por nós, né? Foi algo incrível. Deixa eu explicar um pouquinho, que tem gente que não sabe, né? Gente, Sim, a minha mãe foi casada com o tio dele, né? O pai da Pri. E a gente morava tudo no mesmo quintal. E eu acho, Gabi, que eu vi você nascer. Você era um sim, é bebezinho. verdade. A gente brincava de casinha e você era nosso filho. Sim, as brincadeiras Então, de aí a antigamente. gente conhece há muitos, né? E Sim, ficamos longos anos sem se ver, sem contato, né? é verdade. E, e aí Deus foi trabalhando e aconteceu o reencontro novamente. É verdade. E o que eu acho muito engraçado, eu não sei se eu posso começar a contar o testemunho, eu sei que a gente tem pouco Pode, tempo, né? Já perdemos 7 minutos mais ou menos aí com a brincadeira de trocar de celular, mas pode. eu lembrando agora, né, da nossa infância, de tudo aquilo que Deus permitiu acontecer desde a nossa infância até hoje para nós nos tornarmos o que nós somos hoje, né? Eu até estava lembrando, eu não sei se vou contar um pouco. Eu acho que tudo que eu vivi, porque assim, quando a gente fala de testemunho, nós engrandecemos muito os testemunhos, achando que, nossa, a gente precisa contar um testemunho de impacto, que transforma a vida da pessoa através daquele testemunho, tem que ser de impacto e tal. E eu não acredito que o testemunho tenha que ser isso. Eu acredito que Eu também. o testemunho mais simples, ele para mim muitas vezes é o mais forte, né? E eu quero contar Sim. um pouco do testemunho da minha família, porque é simples, mas eu tenho certeza que é edificante pela questão de tudo que Deus fez através através da minha vida e, consequentemente, através de choros, de lágrimas que por muitos anos a gente orou, chorou, peleou, e hoje a gente está vendo grandes resultados, grandes milagres realmente dentro de casa. E Amém. voltando, né, falando da nossa infância, eu lembro que a Pri brincava muito com você, aquela época do Seguro Tchan, Amarre o Tchan, né? Eu lembro que vocês dançavam tal, e era muita Muito. alegria. Eu creio que a infância foi uma infância saudável, porque tinha muitas coisas que a gente não tinha conhecimento, não tinha entendimento. E eu lembro que a gente foi crescendo no meio daquilo, no meio de muita brincadeira, de muita farra, mas foi um momento muito gostoso de se conhecer, de saber quem nós éramos também, né, na infância. E depois daquilo, eu contando um pouco da minha parte agora, eu lembro que quando eu tinha 9 anos, uma vizinha minha, que era pastora, ela perguntou pro meu pai se eu podia brincar com o filho dela. Né? E nisso meu pai autorizou tal, e aí eu comecei a brincar com o filho dela. Aí uns 2, 3 dias depois, que era um domingo,
ela chegou e ela falou assim, eu posso levar ele na minha igreja? Lá é normal, tal, a gente não vai doutrinar seu filho, ela falou. Eu quero só realmente levar ele para ele ficar brincando com o meu filho. Aquela mulher não sabia o que ela tinha feito, né? Ela não sabia o que ela estava fazendo, eu acho. Ou ela sabia, né? E quem não sabia era eu. É. E nisso eu fui a primeira vez na igreja que ela era pastora. Ela acabou, eu acabei gostando muito, tal. Fui, e nisso meu pai acabou deixando, acabou soltando um pouco as rédeas, e eu ia todos os domingos nessa igreja. Até que um dia, creio que depois de uns 6 meses, eu gosto muito de louvores antigos, porque eu lembro muito dessa época de quando eu aceitei Jesus. E eu lembro que eu tinha acho que uns 9 para 10 anos, assim. Foi quando eu tava nessa igreja e aí nisso estava cantando a música Move as Águas. Eu não sei se você vai se recordar, não sei quem está assistindo recorda, mas fala quanto Tô tempo eu péssima de esperei. gravar o nome, mas se começar a cantar, pode ser que eu lembre. Sim, quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sem que hoje é meu dia, Jesus está aqui. E aí nisso começou a cantar essa música. E aí nisso eu comecei a sentir a presença de Jesus assim, e nisso essa pastora ela fez da ponta do altar, você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente e tal. Eu não tinha noção de quem era Jesus naquela época, eu tinha 9 anos, mas eu fui lá pra frente, fui muito tocado, senti a presença de Deus e aquele dia algo aconteceu, algo foi marcado dentro de mim. E Ai, que quando eu lembro disso, como se fosse ontem, assim, foi algo muito bom. Mas mesmo assim eu continuei, não tinha noção quem era Jesus, mas eu sabia que ele já estava dentro de mim, ele já habitava dentro de mim. E nisso continuei com as brincadeiras, continuei brincando, continuei com a minha vida normal de criança. E quando, depois de uns 3 anos, né, uma outra vizinha minha aparece, né, a Vilma, eu não sei se ela está online, se ela está assistindo, mas eu lembro que ela chegou, ela falou assim, olha, tem uma igreja aqui em cima, porque a igreja da antiga pastora acabou fechando, e ela, por problemas familiares, e ela tinha que cuidar do esposo, e ela acabou fechando a igreja. E nisso essa outra vizinha minha chegou e falou assim, olha, tem uma igreja aqui na esquina de casa, e você não quer ir? Tá, eu vou perguntar pro seu pai se ele deixa você ir e tal. E aí eu falei, quero. Quando eu cheguei nessa outra igreja, já era uma igreja um pouco mais jovem, sabe? Então tinha. Quando eu cheguei era aniversário da igreja, tava fazendo, se eu não me engano, 13 anos a igreja, ou 11 anos, eu não me recordo bem, mas acho que era mais ou menos isso. E tinha a bandeira das nações, assim, no teto, nas paredes e tal. E aí quando eu cheguei, assim, tava tão cheio, assim, que as portas não dava para entrar dentro da igreja. E eu só tava escutando o hino nacional. Ele estava tocando o hino nacional na hora, assim. E eu falei, meu Deus, que legal! Uma igreja que toca hino nacional, que tem bandeira e tal. E aí nisso a pastora de lá começou a falar, somos uma igreja missionária, agora nós enviamos 70 missionários para o campo, e como aniversário da igreja eu quero mostrar todas as nações que nós servimos como igreja, tal. E ela começou, e o meu olho começou a brilhar para aquilo. Eu comecei, meu Deus, olha, meu Deus, como assim, né? Uma igreja missionária que envia pessoas, não é só na Bíblia isso, tal. E aí eu fiquei encantado. E desde então, através da Vilma, assim, que acabou me levando para essa igreja, eu acabei conhecendo, né, o Ministério Zoe, que foi que eu fiquei por mais de 14 anos juntos. Agora eu estou aqui na Espanha, né, então estamos um pouco distante, mas continuo tendo vínculo com eles. E nisso foi algo maravilhoso, assim, porque através disso, através dessa irmã que acabou chegando na minha rua também, acabou me levando até a casa do Senhor, através na Igreja Casa Firme, na época. E eu lembro que aquelas bandeiras, aquela pastora falando que era uma igreja missionária, que servia as nações, que tinha 70 missionários no campo, aquilo acendeu um fogo dentro de mim que eu falei, meu Deus, eu quero ser um dia um missionário, eu quero um dia fazer algo para Deus, tal. E ali acendeu uma chama a ponto de eu realmente querer largar tudo para Deus, e eu larguei tudo para Deus naquela época, a ponto de começar a investir mais na minha vida no ministério e tudo mais. E eu lembro que isso foi em 2008, né? E logo em seguida
eu comecei a frequentar a Casa Firme, a igreja e tal, e eles começaram a falar, olha, tem um culto de adolescentes aqui da igreja, é bênção, você não quer ir para adolescente? Só que eu tinha mente de velho já, né, naquela época, né? E aí nisso eu não quero adolescente, não quero ir para culto de adolescente, eu quero ir no culto normal, tal. E o pastor da igreja lá, ele era um baita profeta, homem de Deus, ele chegou e ele falou assim: "Não, mas eu quero que você vá. Eu vou te apresentar os líderes dos adolescentes e eu quero que você vá". E nisso ele me levou até a minha pastora, que ela é minha pastora até hoje. Depois de 15 anos, até hoje ela é minha pastora. Ele chegou para a pastora Roberta e chegou e falou assim: "Olha, a pastora Roberta cuida dos adolescentes", ele falou, "e eu quero que ela seja sua pastora a partir de hoje". Aí eu fiquei com a cara emburrada, sabe? Porque eu não queria estar no meio dos adolescentes na época, eu não queria, tal. Mas aquilo mudou minha vida. Ela me deu um abraço que eu nunca me esqueço, nunca me esqueci desse abraço. E nisso o meu pastor é um pouquinho mais carrancudo, sabe? Então ele olhou assim de longe, olhou, oi, tudo bem? Tudo bem? E ficou nisso. Mas o amor deles, assim, naquele dia foi muito importante para mim, né? Como para continuar servindo a Deus e conhecer esse Deus. E depois de uns 20 dias, assim, que eu comecei a frequentar o culto dos adolescentes lá na igreja e tal, o pastor Rogério, ele fez um culto profético e ele falou assim, olha, desliguem as luzes e eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente e eu quero orar por cada um. E nisso eu fui um dos escolhidos, né? Só que eu não tinha noção que era isso, né? Culto profético, o que é isso e tal. E aí ele chegou, ele apontou para mim. E aí quando ele apontou para mim assim, ele falou, você. Aí eu falei, eu o quê, né? Fiquei olhando, tipo, eu o quê? Porque ele só apontou. Aí a Roberta, minha pastora, chegou e falou assim, ai, filhote, a gente vai fazer um culto profético e tal, e Deus quer falar com você essa noite. Então vai lá na frente que Deus vai falar com você através de algum profeta. Eu falei, tá bom. Aí nisso eu fui lá pra frente, fiquei com o olho regalado, querendo ver tudo que estava acontecendo. E aí nisso o meu pastor chegou assim pra mim, assim, ele falou assim, fecha os olhos. Aí eu fechei o olho, mas eu fechava e abria, sabe? Pra ver o que estava acontecendo. E nisso ele começou a falar da minha vida, eu tinha 13 anos nessa época, mas ele começou a falar da minha vida desde a minha infância. E ele começou a falar coisas que aconteceu na minha infância, ele falou de uma situação de uma briga que teve com o meu pai e com a minha mãe, que eu nunca me esqueço, né? Que a minha mãe acabou cortando a mão do meu pai numa briga, sem querer não, né? Foi numa briga. Mas e aquilo me marcou muito na minha infância. E ele, na hora que ele estava orando, ele falou disso. Aí eu falei, gente, como é que ele sabe disso, né? E aí ele falou, Jesus estava ali. Ele falou, Jesus, ele estava ali. Foi ele que enxugou suas lágrimas, tal. E essa dor você precisa ser curado, tal. E aí nisso ele começou a falar de coisas além disso, ele começou a falar de outras coisas e nisso ele revelou a minha vida, começou a falar da situação que era meu pai, que o meu pai era dependente químico na época. E ele começou a falar de como era meu pai, ele começou a falar como era o meu relacionamento com o meu pai. E Deus usou ele profundamente. Creio eu que ele orou por mim uns 20 minutos, falando de tudo assim que acontecia dentro da minha casa e o que Deus ia fazer através disso. E aquele dia me marcou profundamente. E desde então comecei a trabalhar, acabei sendo chamado para separado por Deus mesmo para trabalhar dentro da igreja, e eu acabei trabalhando por muitos anos dentro da igreja, né? Até janeiro desse ano eu trabalhava por amor a Deus na obra, e nisso eu comecei a me dedicar cada dia mais, cada dia mais. E por que eu estou contando isso? Porque isso engloba um pouco do que Deus faz pelas nossas famílias, né? Quando eu estou falando um pouco disso, dessa questão do que Deus fez, do que Deus fez através da minha vida, de me tocar, de falar de tudo que aconteceu na minha casa e tudo mais, é porque a minha família nunca foi muito bem estruturada, né? Infelizmente, as drogas alcançou a minha família de uma forma muito grande. Né? Então, o meu pai, o meu tio, né? o pai da Pri, eram dependentes químicos. E por muito tempo isso foi uma luta muito grande para nós, né? Como filhos, orar, pedir para Deus mudar a sorte da nossa casa, mudar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque, querendo ou não, isso é algo que destrói a nossa família e não destrói só a pessoa que está usando, mas destrói a cabeça, a mentalidade e destrói até os sonhos de todos ao redor também, né? E nisso a gente sempre orava para Deus transformar, tal. E eu lembro que teve um dia que a minha pastora chegou e falou assim para mim, Gabriel, você precisa acreditar.
Você precisa acreditar que Deus vai mudar a sua casa, né? Porque aí os meus irmãos também começaram a usar droga. Eu tenho 8 irmãos, mas 2 deles acabaram entrando nas drogas também e tal. E eu falei, não, Roberta, Deus não vai mudar. Deus. Então, assim, eu trabalhando dentro da igreja, vivendo dentro da obra de Deus, eu lembro que eu mesmo desacreditei daquilo que Deus podia fazer, né? Porque quando os sonhos de Deus, quando a gente conhece Jesus, os sonhos ficam vivos dentro de nós de uma forma tão forte que a gente acredita que Deus vai mudar. Mas quando vai vindo com o tempo, as afrontas, as coisas, a gente vai vendo a droga cada vez mais forte dentro da família, né? Como a Pri também ficou dependente químico, o Rogério um tempo ficou dependente químico, e a gente acaba cada dia mais desanimando, né? E desacreditando que Deus pode mudar a circunstância da nossa casa. E eu lembro que a minha pastora, ela foi muito concreta comigo, porque uma mulher de fé, para mim, toda vez que eu falo assim, olha, pensa numa mulher de fé, eu não sei porquê, mas eu lembro da minha pastora. Quando falo um homem de fé, eu não sei porquê, mas eu lembro do meu pastor. Porque são duas pessoas que sempre se posicionaram e falaram, Deus vai fazer. Por mais que você não acredite, Deus vai fazer. Deus vai mudar a história. Deus vai. Isso é muito importante. Ter pessoas ao seu redor que te encorajam e mostrem o caminho certo para você. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus, e todos os meus amigos também me apoiavam. Mas quando você tem um homem e uma mulher de fé do seu lado, que olha para você e fala assim, olha, as circunstâncias vão mudar. Deus vai transformar a sua casa, tal. Isso é fundamental e é muito importante, porque nós sentimos que Deus realmente ele vai mudar, mesmo quando o medo nos assola através de todas as coisas que essa doença traz, que é o vício, né? Então, no meio disso, ela falava isso, eu já desacreditado. Não, não vai, não vai. E nisso, a nossa igreja, em 2017, acabou mudando, né? E acabou mudando. Acabou decidindo fazer algumas obras sociais, né? E eu falei, Roberto, eu queria começar e eu queria fazer com eu e o Pinguim, né? Não sei se é um apelido de um amigo meu, Jonathan, e a gente começou a orar no monte e tal, e Deus falou que ia dar um orfanato pra gente, que Deus ia dar um orfanato pra gente, tal, e a gente começou a pesquisar um orfanato, e nisso a gente começou a fazer trabalho com crianças órfãos, ou com crianças que foram também tiradas das suas casas por serem vulneráveis, né, através da família. E nisso a gente começou a fazer esse trabalho e tal. E todas as vezes que eu falava com a minha pastora falava assim, como é que tá a obra lá no orfanato? Eu falei, Rô, nossa, Deus vai mudar tanto a vida deles e tal. Aí, do nada, ela sempre entrava no assunto, e a sua família, como tá, filho? E aí eu falava, Rô, tá na mesma merda, falava pra ela. Desculpa a palavra, gente, mas ela sempre falava isso. Eu falava pra ela, tá na mesma merda. Porque o meu irmão não vai mudar, meus primos não vai mudar, meu pai não vai mudar. Então, assim, pra minha casa, eu não acreditava que Deus ia mudar. Mas pros trabalhos que eu tava fazendo, Deus vai fazer. Porque Deus, ele faz, sabe? Então, eu era desacreditado de que Deus podia fazer através da minha casa. Mas na casa dos outros eu ia. E nisso ela sempre olhava assim pra mim e ficava quieta. Até um dia que aconteceu uma situação que o meu irmão ele acabou sendo preso. E hoje o testemunho não é sobre ele, né? Mas ele acabou sendo preso e eu lembro que eu precisei visitar ele e eu não queria. Eu lembro que eu não queria porque eu falava assim, e eu falava isso pra minha pastora, eu falava, se ele tá preso foi porque ele fez algo. Eu falei assim, então eu não tenho por que visitar. E ela falou assim, filho, mas eu quero que você vá visitar. Ela falou assim, porque se você é filho de Deus, se Deus ele já te perdoou, se Deus ele já fez tanta coisa por você, quem é você para não ir visitar o seu irmão e perdoar ele? E aquilo bateu muito forte comigo. Assim, eu falei, então, tá bom, eu vou pensar, tal. Porque nós cristãos somos muito, muito, muito orgulhosos, né? Nós achamos que o que a gente pensa é o mais correto, e não, nem sempre é assim, né? E nisso ela falou, não, mas eu quero que você vá visitar ele e tal. E eu acabei indo, marquei, fui. Quando eu cheguei lá, eu tomei um choque de realidade, porque eu nunca tinha entrado dentro de um presídio. E eu entrei dentro do presídio e tira a roupa, passa na máquina, vê se você tá levando alguma droga, alguma coisa. E nisso eu lembro que eu entrei e eu já com vontade de chorar. Quando eu vi meu irmão, eu comecei a chorar muito dentro do presídio. E eu falei, Deus, por que o Senhor permitiu que o meu irmão estivesse aqui, né? E aí
Deus não me respondeu, não falou nada ali na hora, abracei ele e tal. E eu lembro que o meu irmão me deu um beijo, um abraço, e ele falou: Olha, você vai ficar aqui hoje comigo. Ele falou assim: Mas esse lugar aqui não é para você vir. Ele falou: Aqui não é bom para você vir. Ele falou: Eu te amo e não quero que você venha mais. Ele falou para mim: Claro que se você quiser vir, eu vou respeitar, mas se você não aguentar, você não precisa vir mais. E eu escutar isso do meu irmão foi um pouco dolorido, porque eu realmente não queria ir, né? E quando eu escuto isso da boca dele, eu falei, meu Deus, é realmente tão forte assim que ele percebeu que eu não queria, que eu não queria vir aqui, né, tal. E beleza, passou. Saí de lá muito constrangido com a forma que é dentro de um presídio, né? No Brasil realmente é muito triste, porque é muito precário as coisas dentro de um presídio. Para vocês terem uma ideia, uma sala de 20 metros quadrados tem 40 pessoas dormindo. Então, assim, não tem infraestrutura nenhuma. Aquilo eu creio que nem para animal serviria, né? E mesmo assim tem lá muitas pessoas. Aí vai ter pessoas que com certeza vão falar, mas só tá pagando pelo que fez, tal. Mas se a gente está falando de Cristo, ele nos remiu, ele nos perdoou. Então ali também tem que ter uma nova chance, uma nova vida, né? Mas enfim, saí de lá, cheguei na igreja, aí um dia depois, isso foi num sábado, um dia depois, no domingo de manhã, a gente ia ter o trabalho com o orfanato de novo, e aí foi muito bom, tal. Duas crianças vieram pedir oração para mim, porque eles queriam ver a mãe deles, tal, e aquilo mexeu muito comigo, e aí eu orei por eles, tal, e voltei para a igreja à noite. Aí a minha pastora chegou e falou: ai, filho, vem aqui, senta aqui. Aí eu sentei do lado dela, ela falou assim: como é que foi lá no trabalho e tal? Aí eu falei: olha, o trabalho, Rô, foi muito bom, meu. Teve duas crianças que pediram para orar porque eles querem ver as mães deles, tal, e as mães deles não vieram procurar eles ainda. Então eu orei para que Deus fizesse. Ela: ai, que legal, tal, filho. Filho, você não ia ver seu irmão? Aí eu falei: ah, Rô, eu fui ver sim. E ali, como é que foi? Aí eu falei: ah, Rô, foi muito triste, foi muito isso e aquilo, mas fazer o quê, né? Ele tá pagando por aquilo que ele fez. Na hora, ela parou assim, aí ela ficou olhando, olhou assim para mim assim com uma cara um pouco triste, de tristeza. E aí eu olhei para ela e eu fiz assim: por que você tá assim, Rô? Aí ela falou: filho, desde quando eu te conheci, eu pensei que o seu problema era falta de amor por todo mundo. Ela falou: mas hoje você acabou de provar que a sua falta de amor não é por todo mundo. A sua falta de amor é pela sua família. Você não ama a sua família. Na hora eu parei assim, eu fiquei olhando assim para ela, aí ela falou: eu estou muito decepcionada com você e eu não queria mais falar com você hoje. Ela falou: por favor, se você puder sair da minha sala. Eu fiquei inconformado com aquilo. Eu falei: meu Deus, como assim? Eu amo sim minha família, tal. E quando eu saí de lá, eu comecei a pensar realmente naquilo, e eu percebi que eu realmente não amava a minha família como eu deveria amar. Talvez, às vezes, até você que está assistindo, eu creio que muitas vezes você tem muita compaixão de outras pessoas. E quando você olha para dentro da sua casa, você não tem tanta compaixão assim. Você consegue ouvir algumas coisas erradas ou uma pessoa um pouco mais agressivo dentro do trabalho, dentro de uma escola ou dentro de um ônibus. Mas quando é dentro da sua casa, você não consegue entender. E realmente foi isso que estava acontecendo comigo. Eu conseguia entender todo mundo de fora da minha casa e eu tinha compaixão com todo mundo fora da minha casa. Mas quando era relacionado a meu pai, meus irmãos, os meus primos, eu não tinha compaixão nenhuma. Eu falava que tinha que pagar, que tinha que cumprir, porque se eles fizeram, tinha que cumprir. Eu, eu creio que o perdão de Deus, ele é notório nas nossas vidas, ele realmente nos restaura, nos perdoa. E, consequentemente, quando ele nos perdoa, tal, ele não apaga uma única coisa na nossa vida, a consequência, né? Qual é a consequência de um roubo? É você ir ser preso, ou, infelizmente, no Brasil, você acabar levando um tiro de policial e morrer. Creio que isso, às vezes, é uma consequência. E nós temos que... E Deus, ele, muitas vezes, ele permite que essa consequência aconteça, né? Ele nos perdoou, ele nos redimiu, mas teve uma consequência. E, normalmente, nós, como A seres famosa humanos... escolha, né, Gabi? Sim, Uma escolha. é pela questão do livre-arbítrio, né, que Deus permitiu, né? Deus permite todas as coisas. Então, quando eu percebi tudo isso, a forma que eu estava lidando com essas coisas, eu fiquei muito mal comigo, né? E aí nisso eu comecei a perceber que realmente, não é que eu não queria ir, não é que eu não ia no meu irmão porque eu não ia aguentar o sistema, é porque eu não amava tanto ele como eu deveria amar.
Não é que eu não podia entender o meu pai porque aquilo que ele estava passando era uma doença, era algo muito difícil, né? Não, era porque eu Uhum. realmente não amava como eu deveria amar, né? Cristo, ele nos dá uma única coisa. Ele fala pra gente, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. E ali eu comecei a perceber que eu também não me amava. Uhum. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a perceber que eu não me amava, consequentemente, eu não amava a minha família, e, consequentemente, eu não fazia as coisas para Deus de uma forma que eu deveria fazer. Porque quando nós Uhum. estamos na plenitude do amor de Deus, nós amamos tudo e todos de uma forma incondicional, né? E nisso Sim. comecei a tentar melhorar a situação, tentar mudar um pouco a minha mentalidade em relação a isso. E eu lembro que eu estava louco para vir para a Europa, porque eu queria viver algo novo. Eu sempre tive o sonho de morar ou nos Estados Unidos ou na Espanha. Eu sempre falava, nossa, quando eu ficar mais velho, eu vou ir para a Espanha, eu vou para os Estados Unidos, eu vou. Sempre falava isso. E um dia minha pastora falou: Deus, ele te segura aqui no Brasil porque você não ama a sua família. E Deus só vai permitir você viver uma nova etapa quando você entender o principal, que o maior ministério de qualquer cristão é a família. Ela falou para mim. Oh. E aquilo foi muito importante para mim. Eu precisei escutar aquilo, eu precisei realmente ouvir aquilo dela, porque se ela não tivesse feito isso, ela não tivesse sido dura comigo aquele dia, de falar, eu Uhum. pensei que você não tinha compaixão com todo mundo, mas eu vi que você não tem compaixão com a sua família, eu creio que eu estava vivendo nesse erro até hoje. Então foi Sim. muito importante. O Espírito Santo acabou me ministrando, cuidando de mim nisso, e eu acabei começando a ter um relacionamento muito maior e muito melhor com a minha família desde então, desde aquela época. O perrengue passou? Não passou, gente. As coisas cambiaram assim, ó, de uma hora para outra? Não mudaram de uma hora para outra. E não muda, porque Deus ele também permite os processos, né? O processo da vida, o tempo, né? De todos, né? Então, Uhum. eu continuei orando, continuei vivendo isso, e novamente eu caí num ciclo de que, novamente, Deus não vai fazer, Deus não vai mudar. Meus irmãos acabaram. Meu outro irmão acabou sendo preso também. Aí, logo em seguida, se eu não me engano, eu não sei se foi em 2015 ou 2017, eu não sabia que o Rogério tinha se convertido ao Senhor. E ele aparece num culto lá na igreja onde eu estava. E ele aparece de terno, gravata. Aí eu fiquei, olhei assim, eu falei, meu Deus, é meu primo mesmo? Não é possível. E é quando eu descubro que ele tinha aceitado Jesus. Eu não sei se foi 2015, enfim, foi por essa época. E o meu primo já tinha aceitado Jesus, já estava também nos caminhos do Senhor, que a gente também não tinha muito contato. E aí nisso ele começou também a nos aproximar, porque houve uma salvação individual, sabe? Por mais que a gente não tinha tanto contato, eu não tinha tanto contato com ele, não tinha tanto contato com a Pri, mas Deus foi fazendo de uma forma individual em cada pessoa, sabe? Em cada pessoa da minha família, isso foi muito importante. E, e mesmo assim, eu via o milagre do meu primo, eu vi o milagre logo em seguida da minha prima também, da Priscila, e Deus fazendo essas coisas através da nossa família. E mesmo assim, na minha cabeça, Deus não vai mudar, Deus não vai transformar meu pai, Deus não vai transformar meu irmão, Deus não vai, porque a incredulidade tinha entrado no meu coração em relação a isso. E eu me Uhum. lembro que foi um momento muito difícil assim para mim, porque eu estávamos cambiando, Deus estava fazendo muitas coisas através do nosso ministério, lá do Ministério Zoe, e deu um tempo que a gente acabou mudando, né, saindo do Ministério da Casa Firme, e acabou acontecendo muitas coisas, e nisso eu comecei, também teve a fase de eu acabar saindo de casa, não morava mais com o meu pai, com a minha avó, acabei morando sozinho, porque estava acontecendo muitas coisas, e eu acabei me distanciando mais da minha família. E mesmo assim, Deus falava, eu vou fazer algo novo na sua família, eu vou mudar a sua casa, eu vou mudar a sua família e tal. E mesmo assim, dentro de mim, eu acreditava que Deus ia fazer, mas acreditava não acreditando, né? Porque nós Como a temos gente é falho, né? Como a sim, somos gente é. muito falhos, muito falhos. Ah. E Deus sempre falando, eu vou fazer. Vinha profetas de todos os lugares. Eu viajei bastante com o Ministério Zoe, né, em alguns lugares do Brasil. E todas as vezes que a gente viajava, eu entrava dentro de uma igreja, um pastor olhava e falava assim, olha, Deus vai mudar a sua casa, Deus vai restaurar a sua família. Aí eu falava, essa oração eu já conheço há anos, né? Eu falava, essa oração eu já conheço há anos já, Deus vai mudar sim.
quando, eu não sei, mas vai mudar. Então a incredulidade tinha entrado dentro do meu coração. E eu lembro que o meu irmão, quando ele, o mais velho, ele saiu e aí passou por esse tempinho, e nisso ele chegou para mim dia 26 de dezembro, eu nunca esqueço dessa data. Ele chegou para mim, ele estava muito drogado, ele chegou para mim, ele falou assim: Bi, eu quero ser internado. A incredulidade entrou de novo no meu coração. Eu cheguei na minha cabeça e falei assim: ah, você quer ser internado? Aí eu falei: quer ver? É mais um papinho. Não vai ser internado, nada, tal. E aí eu falei: ah, tá bom, eu vou falar com a minha pastora. Eu falei pra ele assim: eu vou ver se a gente consegue uma clínica pra você. E aí ele começou a chorar no dia e ele falou: eu quero ser internado. Eu falei: tá bom. E aí nisso eu fui falar com a minha pastora. Aí eu falei: Rô, você acredita que o meu irmão falou que quer ser internado? Aí ela falou: filho, olha, tô toda arrepiada, eu senti a presença de Deus, é o momento certo, Deus vai fazer algo com seu irmão. Na hora eu fiquei desacreditado, que a minha pastora teve mais fé na minha família do que em mim, do que eu tive, na verdade. E aí nisso eu olhei assim para ela, eu fiz: você acha que agora? Ela falou: filho, olha, o sangue de Jesus tem poder. Não, eu vou ligar agora pro meu amigo, tá? Ela já ligou para um amigo dela. E aí nisso ele falou: não, pastor, olha, no dia 1º, vocês podem trazer ele que a gente recebe aqui e tal. E aí nisso Deus fez tanta coisa. E aí eu cheguei, eu falei pro meu irmão assim: olha, ó, eu conversei com a pastora Roberta e ela conseguiu uma clínica dia 1º, então a gente te leva. E aí nisso ele olhou para mim e falou: tá bom, tudo bem. Só que no Ô, fundo, no Gá, você tá fundo, falando, aí a Pri escreveu aqui que ela lembra disso. Eu também lembro, que eu lembro que a Pri falou pra mim, né? Ela falou: meu, vamos orar, vamos orar. Eu falei: vamos orar pela vida dele, sim. né? Pra Não, e ter um foi algo assim encontro. surreal, só que eu tô falando isso porque assim, eu ainda estava com o coração incrédulo. E nisso eu olhei para minha pastora e eu falei: Rô, eu não sei, eu acho que ele não vai querer ir no dia 1º, tá? Ela falou: filho, nós vamos fazer de tudo. Eu vou entrar em jejum agora. Ela falou assim: Deus vai fazer, Deus vai falar com ele, Deus não vai permitir. Essa é uma brecha que o céu está abrindo para que ele entre nessa brecha e ele seja salvo, ele seja resgatado. Eu falei: amém. E mesmo assim, minha fé, lá em cima, né? E aí nisso ele chegou e Imagina falou: Deus. sim, Ô, Gabriel. os planos dele é muito além dos nossos, a força dele é muito além da nossa, e às vezes a gente acha que nós precisamos ter essa fé inabalável para as coisas de Deus acontecer. E Deus me mostrou muitas vezes que eu não precisava ter fé, porque ele ia fazer e ele ia mostrar que ele é fiel, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo incrédulo, ele ia fazer porque já estava dito, e aquilo que ele diz, nada cai por terra. E aí nisso ele chegou, ela chegou no dia 1º, minha pastora falou assim: Gabriel, passa aqui que eu comprei umas coisas pro seu irmão. Ela comprou muita coisa, ela comprou sabonete, desodorante, comprou pasta de dente, aí comprou chocolate, comprou muita coisa, assim. Foi o carro, na verdade, foi cheio de comida. A igreja também tinha arrecadado algumas alimentações, então, tipo, a gente levou 30 quilos de arroz, 20 quilos de açúcar, a gente levou muita coisa pra clínica, né? E aí, nisso, quando eu cheguei com a sacolinha, assim, eu falei assim: olha, isso aqui foi o que a Roberta mandou pra você, Maurício. E aí, quando ele pegou a sacolinha, ele abriu, ele começou a chorar. E ele falou: mas por que ela fez isso por mim? Por que ela fez isso por mim? Aí eu falei: às vezes a gente não precisa conhecer alguém para já amar a pessoa. E desde quando eu falei de você, ela já falou que te amava e que ela ia fazer isso por você. E nisso, ela nunca viu meu irmão desde então. Ela nunca tinha visto meu irmão, o Maurício. E pensa num cara que é... O Maurício, assim, pra mim, da minha família, ele é o mais amoroso. Ele é o mais explosivo, ele é o mais cabeça quente, mas ele é o mais amoroso, que mais presta atenção nas coisas. Ele sempre tenta abraçar as pessoas, ele sempre tenta saber se a pessoa tá bem, tal. A Pri acho que vai concordar comigo. Ele é muito explosivo, mas ele também, ele é aquela pessoa... Eu sempre falo, quando ele encontrar verdadeiramente com Jesus, ele vai ser um pastor de encontro de vidas, realmente, porque ele é essa pessoa. E aí nisso ele chegou e começou a chorar dentro do carro, a gente foi até lá. Quando chegamos no caminho, a gente errou o caminho, entramos numa casa de recuperação que era o mesmo nome da casa que era para ele ir, mas não era aquela casa. E quando a gente entrou, um peso espiritual tal, e ele olhou para mim e falou assim: eu não quero ficar aqui. E eu não sei por que eu decidi perguntar pro líder lá daquela casa se aquela casa tinha contato com tal pessoa, né? E aí ele falou: não, esse contato não é daqui não, mas pode deixar ele aqui.
esse líder falou, né? Pode deixar ele aqui, tal. E eu senti de não deixar. Eu falei, não, não, obrigado, tal. Entrei dentro do carro e a gente saiu de novo. E aí, nisso, eu comecei a orar, liguei para a pessoa que tinha visto. Ele falou, olha, você entrou na entrada errada, é 10 quilômetros para frente, tal. Enfim, encontramos, foi uma luta para encontrar no dia. Ele ficou lá, ele acabou ficando 8 meses lá, se eu não me engano, ou um ano e meio, agora eu não me recordo, mas ele ficou o tempo que a casa exigia para ser tratado. Acabou encontrando a esposa dele lá, né? E então ele acabou casando. Hoje ele tem 2 filhos e Deus tem mudado a história dele. Deus ainda vai tirar muitas coisas, muita da vida dele, mas eu creio que Deus já transformou a vida dele de uma forma sobrenatural. O Maurício, que era há 5 anos, há 10 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Hoje ele é pai de família, trabalhador, e isso é muito lindo, sabe? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? E Deus cumprindo o que ele te prometeu. Prometeu. Hoje o meu irmão ele não serve a Deus ainda, mas ele é uma pessoa que está indo para o caminho e eu tenho certeza que já já Deus vai restaurar. Meu pai, alguns meses atrás, também dependente químico, os meus irmãos me ligam e falam, olha, o pai quer ser internado, e ele foi internado tal, e Deus vai também transformar a vida. Então, assim, Deus está fazendo as coisas, sabe? Deus está mudando a história da minha família. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu precisei, em vários momentos da minha vida, voltar a sonhar. Às vezes nós deixamos de sonhar, nós deixamos de crer naquilo que Deus falou para nós, porque a gente vê a luta, a gente vê a discórdia, a gente vê todas as coisas na frente e a gente acha que não vai acontecer. Mas o nosso Deus é o Deus que gera expectativa de vida, ele gera cada dia mais ânimo de vida, porque o nosso Deus, ele é a palavra Zoe. A palavra Zoe significa a vida do próprio Deus. Jesus, ele é a própria vida. Então ele traz vida nos nossos sonhos, ele traz vida na nossa família, na nossa casa, de uma forma sobrenatural. Então, a história da minha família, hoje, eu não vou terminar o testemunho falando todos estão salvos, já servindo o Senhor, tal. Mas eu estou contando tudo isso porque de 15 anos, 16 anos para trás, olhando hoje tudo que Deus fez, coisas pequenas para mim, mas que foi muito forte também dentro da minha família, dentro da minha casa. O meu tio, ele acabou tendo uma complicação e acabou falecendo. E eu lembro que eu estava com a Priscila e com o Rogério dentro do hospital. E o meu primo chegou e falou assim... Ah, e detalhe, o meu primo ele não estava indo na igreja e nem a Pri naquela época. Eles estavam um pouco afastados do Senhor, mas eles já conheciam a palavra. O meu primo, dentro do carro, quando eu peguei para ir com ele para o hospital, ele falou assim, olha, hoje o meu pai vai aceitar Jesus, eu não aceito que o inferno roube a vida do meu pai. Ele falou para mim. E eu falei, não, mas o seu pai não vai morrer, porque eu não sabia o que estava acontecendo ainda. E aí nisso ele falou, não, hoje eu vou orar pelo meu pai. Vai subir eu e a Priscila lá, eu vou orar pelo meu pai, ele falou. E Deus vai levar meu pai salvo, eu não aceito meu pai ir para o inferno. E a gente chegou, ele subiu, e eu lembro que ele subiu, ele orou, e a primeira coisa que quando ele desceu, eu perguntei, como é que seu pai está, tal? Ele não falou como o pai dele estava, ele só falou assim, o meu pai aceitou Jesus. Ele falou. Foi a primeira coisa dele. E o que mais me impressionou naquela época, o Rogério, ele não estava indo na igreja, ele passou por um momento muito difícil que ele acabou se afastando da igreja. E naquela época ele falou, o meu pai vai aceitar Jesus. Uma decisão. O Espírito Santo soprou sobre ele. E ele voltou a sonhar naquele momento. E ele sabia que esse sonho de Deus na vida dele, era para transformar o pai dele antes do pai dele morrer. E, infelizmente, o meu tio acabou morrendo naquela madrugada, Deus acabou recolhendo ele. Mas é muito lindo isso, porque através do meu primo, ele aceitou Jesus e ele foi para o céu. Através disso, na mesma semana, o Rogério estava comigo no nosso culto no Zoe. A gente já estava num novo local e o Rogério já estava com a gente adorando. E o Rogério falou, a partir de hoje eu não saio mais dos caminhos do Senhor. Hoje o meu primo é um pastor, graças a Deus. Está com a filha linda dele, casado. Deus mudou a história dele. Naquela mesma época, a Pri já estava também, né, com o Eduardo. E Deus também transformou a vida dela. Hoje ela tem uma família linda, uma família maravilhosa, duas princesas.
A Priscila, eu não sei se ela já comentou, mas eu vou dedurar um pouco a vida dela. Uma mulher que era estéril, uma mulher que tinha tentado ser mãe muito antes e nunca conseguiu. E Deus falou: eu faço, eu vou fazer, eu vou te dar uma família. E hoje ela tem 2 filhas maravilhosas, ela tem uma família linda, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando a gente quando a gente volta a sonhar, nós olhamos por todo o nosso ao derredor e nós cremos em tudo aquilo que Deus faz. E quando nós cremos em tudo aquilo que Deus faz, Deus ele faz acontecer através da nossa fé ou através da fé dos outros, mas algo acontece. O mundo espiritual se move e algo acontece. Verdade. Que lindo, Gá. E aí Deus está cuidando da sua família, do jeito Com dele, não do seu. certeza. Deus está cuidando. Nunca é do nosso jeito. Às vezes a gente pensa que é muito fácil. Às vezes a gente pensa que só estalando o dedo assim, Deus vai lá e faz as coisas. E não é assim, né? Muitas vezes nós achamos que não, eu vou orar, Deus vai fazer em 2 semanas. Deus não vai fazer em 2 semanas, Ele não faz no nosso tempo. Existe o tempo Kairos e o Cronos, né? E o nosso não é o tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo que corre, essas 24 horas ela corre, a gente acha que dá tempo de fazer muita coisa em 24 horas, e aí quando a gente chega no final do dia, a gente viu que não deu tempo de fazer nem metade daquilo que a gente programou, tal, e isso é normal. Agora, quando é o tempo de Deus, a gente pode achar que está demorando muito, a gente pode achar que não vai acontecer, mas quando ele estala os dedos dele, ou quando ele fala, haja, acontece. E é no tempo dele, muitas vezes é no tempo que nós não esperamos, e ele faz acontecer. E no meio de tudo isso, eu me preparando, querendo muito vir para a Espanha, Deus acabou me dando uma oportunidade de ir para a Inglaterra. Eu acabei ganhando um curso de um amigo e eu não precisava pagar o curso e tal. E nisso eu falei para Deus assim, Deus, eu quero um sinal, porque eu tinha que fazer uma cirurgia, né? Porque eu fiz bariátrica. Então tinha que fazer uma cirurgia, eu tinha que ter a assinatura da doutora para sair do país, e eu tinha que ter dinheiro também, né? Porque sem dinheiro você não sai do país. E nisso eu lembro que a minha família me apoiou muito, eu comentei com os meus pastores, eles me apoiaram também, eles falaram, se você quiser ir, amém, filho, nós te abençoamos, e nisso eu falei, então Deus, eu preciso de todos os sinais. Quando eu fui ver o sinal, o primeiro sinal, eu falei para Deus, olha, até dia 21 de janeiro eu quero sair do Brasil. E chegou chegou, se eu não me engano, em junho, já estava me programando para ir e tal, eu recebi uma carta, um e-mail da universidade, da instituição que ia me dar o curso na Inglaterra, falando que eu tinha sido aprovado, tal, que realmente tinha ganhado a bolsa, só que eu não poderia ir no começo do ano, eu só poderia ir agora em agosto, no caso esse mês, né, desse ano. E aí, nisso, na hora que eu olhei, eu já falei, então não é de Deus. Então não é de Deus, não é para ir para esse lugar, amém. Mas não fechei as portas, falei, tudo bem, eu aguardo essa data. E acabei desencanando. E nisso comecei a procurar um curso para fazer aqui na Espanha, porque eu queria sair do Brasil antes de janeiro. E nisso eu pesquisei, achei um curso e liguei para minha pastora e falei, nossa, olha, eu encontrei um curso tal que eu queria fazer, eu queria cursar turismo na época. Aí eu falei, eu encontrei o curso de turismo, a taxa é tal, e eu, nossa, tal. Aí a minha pastora em silêncio, assim, e a minha pastora ela tem um discernimento muito bom, assim, eu gosto muito do discernimento dela. Quando ela fala assim, ai, filho, não sei, eu nem questiono tanto. Eu falo, tudo bem, se ela não sabe, é melhor não fazer, porque vai dar errado. Quando eu falei pra ela, ela ficou em silêncio assim no telefone, aí já me deu um medo. Eu já falei, ixi, meu Deus, quer ver que não é de Deus? E aí nisso ela, filho, eu tô aqui quase chorando com a presença de Deus. Eu não sei se você lembra, mas você lembra quando o profeta tal falou com você, o pastor Mahatma falou que você dentro de 3 anos você iria pra Espanha? Aí eu, nossa, Rô, eu não lembrava. Ela, pois é, filho, Deus falou isso, olha, e você tá vendo tudo pra Espanha, tudo tá se encaixando tal. E tudo se encaixou pra eu vir pra Espanha. Então, até promessas que eu nem me lembrava, Deus acabou cumprindo, sabe? Então, chegou na época, eu não tinha dinheiro, mas eu estava tive que desfazer da minha casa porque eu morava sozinho para conseguir pagar uma taxa do curso. Meu amigo acabou comprando um apartamento e falou assim, não, vem morar aqui no meu apartamento que você não vai precisar pagar aluguel. Então, assim, Deus foi fazendo cada coisa e mostrando a fidelidade dele na minha vida, sabe? E nisso
os meus pastores super me apoiando, falando, não, vai dar certo, vai mesmo, tal, vai, se der errado alguma coisa lá, as portas aqui estão abertas, você não vai estar longe da sua família, porque assim, eu falei da minha família hoje de sangue, mas eu tenho a minha família, a minha casa da fé, que é a comunidade Zoe, e é a minha família, a minha grande família, e os meus pastores para mim são os meus, são como se fossem meus pais, e eles são incríveis, assim, eu gosto muito deles, eles são muito preciosos. E nisso eles falaram para mim, se você precisar de alguma coisa, tal, a gente está aqui, tal. Isso foi muito importante para me encorajar. E quando eles chegaram, eu falei para eles que eu iria, tudo bem, e nisso eu tava com fé, eu tava com a fé irredutível, eu vou. Quando chega em novembro, que foi a época de eu avisar pros meus liderados de missões, que eu era líder de missões na comunidade, eu falei assim, olha, eu vou avisar todos os meus líderes que eu estou indo, né, para Espanha para estudar e para morar. E aí nisso eu contei o testemunho e tal, e eu falei para eles, gente, olha, eu vou até dia 21 de janeiro eu vou sair do Brasil. Confesso que eu tenho passagem, eu ainda não tenho passagem, ainda não tenho estadia, não tenho nada, mas eu sei que Deus vai fazer. Bom, eu sei que para qualquer Uhum. outra pessoa ia estar desesperado, né? Novembro, faltando 2 meses para ir, não ter nada. Eu também estava desesperado, mas eu estava contido, sabe? Dentro de mim assim, eu falei assim, não, Deus vai fazer. Eu sentia uma paz dentro de mim que Deus ia fazer. E realmente assim Uhum. Deus fez. Naquele mesmo dia, Deus levantou um casal que me parou na igreja e falou: "Olha, Deus falou comigo e eu vou pagar a sua passagem". E aí eu falei, glória Nossa. a Deus, é resposta de Deus. E aí logo em seguida também aconteceu uma situação, tive que conversar com uma pessoa e essa pessoa acabou me abençoando para pagar o aluguel da onde eu ia ficar. Então assim, Deus ele sempre fez, ele sempre faz e ele continua fazendo. E ele Sim. cuidou de todos os detalhes da minha viagem. Hoje eu estou aqui em Valência. Está sendo fácil? Não está sendo fácil. Deus ele tem cuidado muito de mim aqui. Eu tenho visto os milagres dele todos os dias. E é muito engraçado. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, ele está na Europa. O pessoal nem sabe cada choro que a gente tem, cada desespero que a gente tem. Porque eu estou num lugar que não é a mesma cultura que a nossa. Pode falar o que quiser, mas brasileiro ele gosta de abraçar, ele gosta de ter afeto. Infelizmente aqui o pessoal é um pouco mais frio. Então, assim, eu sinto muita saudade da minha terra. Aqui também, mas eu gosto muito daqui. Claro que tem os seus prós e os seus contras em todos os países, mas aqui foi onde Deus me colocou hoje. Eu estou feliz aqui. Deus tem me colocado aqui e eu estou muito feliz. Mas é muito difícil a gente ficar longe da nossa família, da nossa casa. E quem pode nos sustentar? Quem pode nos cuidar de tudo isso? Somente Deus, somente Jesus. Então, Jesus ele sempre se faz presente. Graças a Deus agora também nós encontramos uma igreja aqui, né? Hoje eu estou congregando na igreja Servo para as Nações, né? Daqui de Valença. Uma família de fé incrível, uma família maravilhosa. É, vou ser sincero assim, nunca conheci uma igreja como essa. É uma igreja muito amorosa, muito família, sabe? Tá sempre junto, sempre cerca, sempre perto, né? A gente fala sempre cerca aqui. Tá sempre perto, assim. E eles são incríveis. Então, assim, Deus até isso tem cuidado, assim, até apresentado uma igreja que tem muitos brasileiros, que são uma família de fé muito amada. Então, é sobre isso que eu queria falar, gente. É sobre voltar a sonhar, voltar a crer. Porque quando Deus começou a fazer as coisas na minha vida, eu lembrava que eu tinha que voltar a sonhar, eu tinha que voltar a crer. E um dos sonhos que eu sempre tive, que era sair do país para viver algo novo, e eu estou tentando viver isso aqui na Espanha, é sobre voltar a sonhar. Eu tive que voltar a sonhar, eu tive que acreditar que os sonhos de Deus iam se cumprir, que os sonhos de Deus iam se concretizar na minha vida. E é isso. Que lindo! E você vai viver o sobrenatural de Deus aí, pode ter Amém. certeza, né? Ele não tira a gente assim do nosso meio que conforto, né, Gabi? Que aqui você tinha aonde ser socorrido, né? Sim, é verdade. Tirar, né? Algo muito grande, com certeza, um propósito muito grande ele deve ter na sua vida aí. E a gente ainda vai ficar sabendo disso, Sim. né? Vocês vão É um testemunhar os grandes processo, feitos do né? Senhor. Hã? Vocês vão testemunhar os grandes feitos do Senhor aqui. Isso, com certeza. É bênção. Sim.
Muito obrigado, gente, por todas as mensagens. Eu tava lendo direto, às vezes até me perdi um pouco, porque eu via saudades, lindo tal. E eu tô com muita saudade de vocês também. Vilma, Tamires, a Pri, amo vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, Gabi. Muito De obrigado nada. por querer Tamo junto. participar, né? Sim, Tenho certeza que foi bênção na vida de muitas pessoas o seu testemunho amém. e que todos creiam, né? Que a gente é aquilo, né? A gente tem que estar todos os dias buscando para a gente não acabar caindo nessa incredulidade, né? E Sim, acabar se afastando das promessas de Deus, né? é verdade. E assim como Deus fez na vida do Gabi, fez na minha, fez na da Pri, fez de várias pessoas que eu conheço, ainda vai fazer na de vocês, caso ainda não tenham feito, né? Deus ainda não tenha feito alguma coisa que você queira ainda, mas continue crendo, porque Deus é maravilhoso, né, Gabi? É verdade. Posso fazer uma oração para finalizar? Claro, à Somos vontade. crentes, né? A gente sempre finaliza com oração, né? Crente é assim. É isso aí, é Mas, bênção. mas eu quero só deixar registrado aqui, quando a gente volta a sonhar, quando a gente crê nos projetos de Deus, as coisas podem demorar, mas algo acontece. Assim como Deus fez o plano perfeito, que foi gerar uma família, e eu tenho certeza que o primeiro ministério é a família. Muitas vezes nós damos preferência e prioridades para coisas muito desnecessárias comparado à nossa casa, à nossa família. E eu posso até dizer isso com boca cheia e triste, não é bom o que eu vou falar, mas muitas vezes eu dei mais preferência para outras coisas e não para minha família. E isso é ruim. Você que está aí escutando, e se algo que eu falei serviu para você, eu queria só te encorajar. Participe do seu principal ministério, que é a sua casa, é a sua família. Se você cuidar do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu cônjuge, você vai ser bem-aventurado, você vai ser abençoado por Deus. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. E nunca mais eles vão se esquecer daquilo que Deus fez. Assim como na Bíblia diz que na Páscoa as pessoas se reuniam, faziam churrasco, né? Eu falo churrasco, né? Mas assavam o cordeiro e tomavam ervas amargas. E aí a Bíblia ensina, naquela noite, falar do meu amor e do meu sacrifício por aquilo que eu fiz por vocês. Se nós tivéssemos esse entendimento como família e realmente sempre se reunir, cuidar da nossa casa, muitas coisas não aconteceriam dentro dos nossos lares. Então, tenha essa oportunidade, cuide da sua família, dos seus netos, dos seus filhos, do seu esposo, porque nisso os grandes feitos do Senhor, a bênção do Senhor está dentro da sua casa, está dentro do seu lar, está dentro de você. Amém. Senhor, eu quero abençoar cada um que esteve aqui nessa live. Quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito entre em cada casa, Senhor, em cada lar. Eu não sei, Senhor, eu não sei as situações de cada casa, mas hoje eu quero orar, Senhor, e quero declarar a todos que estão assistindo, volte a sonhar, volte a sonhar. Eu declaro que o seu Santo Espírito venha sobre cada um deles e que eles venham com um ânimo de vida, Pai. Que o zoe, que o fôlego de Deus, que a vida do próprio Deus bata dentro dessas casas e que o fôlego de Deus traga vida, traga esperança, traga renovo e traga algo sobrenatural. Que as pessoas que estão nos assistindo vejam o sobrenatural, os grandes feitos, Pai, para que nós possamos ter um coração grato e cheio de ânimo em Ti. Abençoamos cada um, Senhor. Eu quero abençoar a Fernanda, a casa dela. Eu quero declarar, Senhor, que, assim como diz a Sua palavra, conformosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Essas lives, Pai, que ela está fazendo, isso significa que ela está expandindo o seu reino, Senhor. Ela está falando do seu amor. E eu quero abençoar ela, Senhor, e encorajá-la, Senhor, a continuar a fazer isso. Porque muitas pessoas serão alcançadas através dessa live, através de cada testemunha, através de cada vida que está aqui. Eu abençoo a sua noite, declaro que vocês durmam bem, durmam em paz, que amanhã vocês acordem renovados, sem dor de cabeça, e que vocês realmente descansem no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Amém, Gá.
Muito obrigada. Um beijo, Fê. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos também. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.